Olá pessoal, nós somos estudantes de pós-graduação do programa de pós em Genética e Melhoramento de Plantas da Universidade de São Paulo, Exalc-USP. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre algumas atualizações realizadas sobre o mapa genético da espécie Mimulus guttatus. O trabalho realizado aqui foi para fins didáticos, é vinculado à disciplina de biometria de marcadores genéticos do professor Antônio Augusto. Então, nós vamos explicar os métodos utilizados, vamos explicar alguns resultados também de forma didática, para fins didáticos. E aqui, nesse HTML, nós vamos deixar disponível, nesse link, os scripts utilizados, que podem ser utilizados gratuitamente por qualquer pessoa. Qualquer dúvida, nos procurem por e-mail, nós deixamos o contato na descrição. E os resultados se resumem em 3 figuras que nós dispusemos nesse HTML. A primeira figura está mostrando os padrões de distorção e segregação da população de Mimulus, de mapeamento de Mimulus. Temos uma segunda figura que tem os heatmaps de cada grupo de ligação formado, no total foram 14. E na terceira figura nós colocamos um map chart dos marcadores ordenados nos cromossomos, os 14 cromossomos. Maiores detalhes, entre em contato conosco e vamos agora falar um pouco do script que foi utilizado para chegar nesses resultados. Olá pessoal, dando continuidade no que o Germano falou, eu vou mostrar agora um pouco como que a gente gerou aqueles resultados que estão naquela página que foi mostrada. Então, para isso, a gente utilizou o pacote OneMap, que é um pacote do ambiente R, e ele é utilizado para a construção de mapas genéticos, que é basicamente o objetivo do nosso trabalho. Então, o software, ele tem algumas funções implementadas, eu vou tentar falar um pouco dessas funções, no caso as que a gente utilizou. Então, para entrar com um conjunto de dados, a gente utilizou a função ReadMapMaker, que aceita 2 formatos. Na verdade, essa função aceita um formato de entrada de arquivo, que é o formato MapMaker, mas o próprio software OneMap aceita outros formatos, utilizando outras funções de leitura. Então, a gente entrou com os dados utilizando essa função. Então, o nosso conjunto de dados de marcadores e genótipos era um arquivo no formato MapMaker. Depois que a gente estava com os dados já implementados, a gente observou como que se dava a segregação dos locos na população. Para isso, a gente utiliza essa função plot by segregation type, que vai gerar um gráfico, que está lá nos nossos resultados também, de como esses locos estão se comportando na população. A gente calculou o LOD sugerido, utilizando a função suggestLOD, e depois disso a gente decidiu se ia utilizar ou não esse LOD sugerido. O que vocês vão ver mais pra frente é que a gente decidiu não utilizar esse LOD sugerido e utilizar um LOD que a gente tomou decisão ad hoc de qual era o melhor LOD a se utilizar de acordo com o nosso conjunto de dados, observando os heatmaps, que eu vou mostrar mais pra frente. Depois a gente determinou a função de mapeamento, a gente utilizou a função de COSAMB. Então, para determinar a função, a gente utiliza essa função setMapFun. E a gente faz o teste de segregação na população para ver se está tendo marcadores que são distorcidos ou não, com a função testSegregation. Essa função, ela tem embutida a correção de Bonferroni. Então, com base na correção de Bonferroni, ele determina quais locos estão distorcidos e quais não estão distorcidos, para a gente decidir se segue nossas análises com os locos distorcidos, com os marcadores que são distorcidos e com os que não estão. E a gente consegue visualizar num gráfico, num plot também, como que se comportam esses locos, se eles, quais estão dentro ou fora desse threshold determinado por essa função. Uma outra coisa que a gente fez foi checar se tinham marcadores redundantes. Então, essa função findBins, ela determina quantos marcadores a gente tem por bin, e se a gente tiver muitos marcadores por bins, entende-se que alguns desses marcadores são redundantes. No nosso caso, como vocês vão ver no resultado, a gente não tinha marcadores redundantes.
E aí a gente começou a construir, então, dada essa visualização dos dados, o que a gente tinha nesse conjunto de dados, a gente começou a construir os nossos grupos de ligação. Então, para isso, primeiro a gente faz o mapeamento de 2 pontos, com essa função rf2points, e a gente determinou nos argumentos da função, primeiramente um LOD igual a 6 e uma máxima frequência de recombinação de 0,35. Esses valores eles foram escolhidos de acordo com o que a gente observava no conjunto de dados. Então a gente fez 4 tentativas, como vocês vão ver aqui. Uma primeira tentativa com o LOD 6 e a máxima frequência de recombinação 0,35. Depois uma segunda tentativa com LOD 6 e máxima frequência de recombinação 0,5. Depois uma terceira tentativa com LOD 7 e máxima frequência de recombinação 0,35. Então a gente aumentou em 1 a unidade de LOD. Depois uma quarta tentativa com LOD 6 e máxima frequência de recombinação de 0,25. Essa última tentativa deu um conjunto de grupos de ligação que a gente achou interessante, que foram 14 grupos de ligação. Se a gente quisesse remover os marcadores distorcidos que foram observados lá com o nosso teste de segregação, a gente utilizaria essa função selectSegreg com o argumento distorted como true. No nosso caso, a gente optou por remover os marcadores não distorcidos utilizando uma outra estratégia. A Natália vai explicar um pouquinho para vocês o porquê que a gente fez isso. Então, por se tratar de um cruzamento interespecífico, no artigo, os autores eles explicam bem que essa falta de um padrão de segregação esperado pode estar relacionado com o fato de ser o cruzamento entre 2 espécies diferentes e por questões evolucionárias da própria espécie. Então, dando continuidade na análise, em seguida foi realizado o teste de 2 pontos para poder fazer a atribuição dos marcadores entre os grupos de ligação. Então, como a Letícia já mostrou anteriormente, o nosso parâmetro utilizado foi o LOD igual a 6 e a fração de recombinação máxima de 0,25. Em seguida, utilizando a função makeSeq, nós, com o argumento arg igual all, nós colocamos todos os marcadores nessa análise, independente se eles apresentavam um padrão de distorção ou não. E por fim, nós fizemos o agrupamento desses marcadores dentro dessa variável LGAll. Em seguida foi feito o for, com o i variando de 1 a 14, que foram os 14 grupos de ligação obtidos, e fizemos novamente o ordenamento entre os grupos de ligação, fez o ordenamento dos marcadores dentro do grupo de ligação, e utilizando o parâmetro force, significa que mesmo aqueles marcadores que tiveram a posição mapeada em mais de um local, eles também foram adicionados à análise. Em seguida, utilizando a função do Graph Table, nós obtivemos os heatmap, que vocês podem observar lá na página do GitHub. A partir do heatmap, a gente consegue identificar visualmente quais são os marcadores que estão fora do padrão do grupo de ligação em si. E a partir daí, a gente consegue fazer a eliminação de qual marca está fora do esperado para o comportamento daqueles marcadores. Então a gente fez a remoção desses marcadores a partir da visualização do heatmap. Então novamente fez o teste de ligação de 2 pontos, agora utilizando o LOD igual a 6 e a fração de recombinação máxima de 0,27. E novamente utilizando-se a função makeSeq, colocando todos os marcadores. Nessa variável F2 foi colocado quais os marcadores que deverão ser retirados da análise a partir dessa função drop marker. Então esses marcadores, esse vetor contendo os marcadores, foram os marcadores identificados no heatmap. E em seguida a gente fez novamente o for
utilizando os 14 grupos de ligação, mas agora sem os marcadores que foram eliminados da análise. Então, até agora, o que nós obtivemos foi a sequência de ordenamento, vamos dizer, bruta. A etapa seguinte é fazer o refinamento dessa sequência dos marcadores e, a partir da função RippleSec, nós conseguimos colocar o ordenamento dos marcadores de 5 em 5, que seria o argumento WS, com um LOD igual a 3. E, em seguida, nós temos o heatmap final da análise. Após toda a análise realizada, o principal para a publicação de um trabalho nessa área é a gente ter as figuras mostrando os heatmaps de cada grupo de ligação. Para isso, nós salvamos no meio da lista grupos, coletamos a informação de cada grupo de ligação, por exemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, nesse objeto G1, G2 e G3, respectivamente. Na função main nós colocamos o título do grupo, pode colocar o que quiser, nós colocamos o LG de Leakage Group. Aqui também foi uma forma didática para mostrar que nós conseguimos salvar, dentro do objeto lista de grupos, uma nova lista contendo os grupos ordenados. E aí nesse objeto chamado Maps. Com esse objeto Maps, usando a função drawMap, nós conseguimos criar um mapa sintético dos grupos de ligação. Bom, aí vem a parte mais artística do que programação do ponto de vista do que nós fizemos até agora. Esse pacote do R é um pacote para ajudar a formar figuras. Então nós usamos essa função do GGArrange para criar uma figura composta dos heatmaps, com 5 linhas e 3 colunas. E o bem importante para futuros estudos que possam ser feitos é salvar esse mapa. Então nós salvamos num arquivo TXT chamado test_sum. Esse mapa pode ser utilizado em futuros trabalhos, como por exemplo no mapeamento de QTL, e a utilização das figuras naquela função do GArrange, nós temos essa figura composta com 14 painéis, que são 14 heatmaps, que mostram como que os genes estão ordenados dentro de cada grupo de ligação. A outra figura interessante a ser tratada é essa, que está mostrando os cromossomos. E agora a Natália vai falar para a gente um pouco sobre como que esse resultado está se relacionado com o resultado original de Fishman, de 2001. Então, só para completar a comparação dos dados de Fishman 2001 com a atualização dessa análise, nós obtivemos também os 14 marcadores, os 14 grupos de ligação, na verdade, só que a gente percebeu pequenas variações dos marcadores dentro dos grupos de ligação quando comparado com o artigo. Uma outra coisa que a gente percebeu também foi que o nosso genoma ficou um pouco maior que o genoma do artigo original. Bom, outro detalhe também que a gente descreve bem no HTML, mais acima, é que muitas vezes o nosso resultado saiu invertido do que estava mostrado no artigo. Apesar da ordem não ter se invertido, por exemplo, a posição do marcador dentro da figura mudou, mas é uma questão mais estética e não tinha realmente um efeito genético nesse contexto, era mais uma questão estética oriunda do processo de modelagem, também da computação gráfica. E uma observação importante também é que os 14 grupos de ligação formados, eles se equivalem corretamente à quantidade de números de cromossomos da espécie. Que são os 14 cromossomos, e a gente teve exatamente os 14 grupos de ligação. Bom, nós tentamos passar para vocês como nós fizemos, estamos abertos a críticas, sugestões, comentários. Esperamos que tenhamos contribuído um pouco para melhorar o entendimento do que é o mapeamento genético. E muito obrigado por assistir o nosso vídeo.